Vamos lá para análise macro. Bom, o dia de hoje começa aí com grandes expectativas, porque hoje finalmente é o dia que nós teremos aí o principal dado econômico dessa semana no planeta Terra inteiro, que é justamente o CPI, que é a inflação ao consumidor americano. Ele está sendo visto como extremamente importante porque ele é o último dado antes da decisão de política monetária do Fed, que é o Banco Central Americano, que vai acontecer na semana que vem. Inclusive, ele tem perspectivas de aceleração no dado cheio, que a gente chama, que é onde inclui alimentos e energias, que são os itens mais voláteis. Só que o dado que vai ser mais observado pelo mercado é, com toda certeza, o núcleo, onde excluem esses dados mais voláteis e dá a entender que a inflação realmente está subindo ou caindo. É isso que a gente vai ter que ver nos próximos dados. A perspectiva aí desse CPI é que realmente o núcleo venha desacelerando. No mensal, ele se mantém aí em 0,2, mas na análise anual ele cai para 4,3. Se isso se confirmar, vai ser o menor nível em quase 2 anos. E, obviamente, dá a entender que o Banco Central americano vai poder ser menos agressivo, inclusive aumentarão as apostas de que literalmente ele não aumente mais os juros esse ano, o que seria extremamente positivo para as bolsas como um todo, porque aumenta a procura por ativos de risco e diminui a procura por ativos de segurança. Mas, óbvio, a gente vai ter que ver isso às 9h30 da manhã. Um outro fator que está preocupando os mercados e ontem refletiu bem forte nos mercados americanos foi a questão do petróleo. A gente teve aí ontem mais uma alta de 1,57% no petróleo, depois que a AIE, que é a Agência Internacional de Energia, ela alertou sobre a possível volatilidade do petróleo, dando justificativas no comparativo entre oferta e demanda depois dos cortes lá da Arábia Saudita e da Rússia. Então, para o cenário americano, a gente tem aí as bolsas, os futuros, totalmente em compasso de espera para o dado às 9h30 da manhã, né? Os outros dados tendem sim a precificar no mercado, mas com menos intensidade do que o próprio dado de inflação americano. E o que isso reflete para a nossa bolsa aqui no Brasil é basicamente na mesma perspectiva do que refletirá para o cenário americano. A gente vai ter sim, se viermos com surpresas positivas sobre a inflação americana, uma continuidade da positividade da nossa bolsa aqui, inclusive porque ontem nós tivemos aqui a divulgação às 9h da manhã do nosso IPCA, que é o nosso índice de inflação, e ele veio acelerando menos do que o esperado, o que dá a entender, inclusive abrindo o dado do IPCA, de que sim, a inflação aqui no Brasil está embicando para baixo. E isso, obviamente, é mérito da nossa política monetária aqui, de um trabalho bem feito do Banco Central que vem se refletindo agora, né? Inclusive por conta da defasagem. Toda política monetária ela tem um período de defasagem, ou seja, você aumenta a taxa de juros e ela não reflete diretamente na economia no momento atual. Ela tem um período aí de 6 a 18 meses para ter o reflexo na economia como um todo. Mas para o cenário brasileiro, então, a gente tem boas expectativas aí para a espera do dado americano. E só um disclaimer aqui sobre o assunto comentado ontem, em que era a taxação das casas de apostas. Nós tivemos agora esclarecimentos mais sensatos, que sim, vai fazer total diferença aí para o governo conseguir uma arrecadação maior, depois que o Adolfo Viana ele manteve o parecer dele em taxar em 18% a receita bruta das casas de apostas. Aí sim começa a fazer um sentido de arrecadação bem grande, porque a gente sabe que a receita da casa de aposta é extremamente elevada, né? E basicamente eles vão distribuir a princípio 4% para o esporte e 4% para o turismo. Para o cenário asiático, a gente teve aí as bolsas fechando a maioria no negativo, totalmente em compasso de espera também do dado americano. Ontem a gente teve uma realização das bolsas americanas que refletem para o mundo inteiro também. E a gente teve aí só a parte positiva na Ásia, que foi a China com novamente a Country Garden conseguindo estender alguns prazos de bônus que estavam prestes a dar default, ou seja, a dar calote. E aí a Country Garden subiu aí mais de 11% hoje de madrugada, o que acabou puxando todo o setor e amenizou as quedas por lá. Um fato curioso é que a primeira manifestação da China sobre as restrições lá dos iPhones que eles fizeram nos departamentos de governo foi de uma porta-voz do Ministério de Relações lá na China, a Mao Ning, e ela disse que o governo percebeu muitos relatos na mídia sobre incidentes de segurança relacionados ao aparelho da Apple. Aquela justificativa nada a ver aqui, ninguém viu, só eles viram para dar desculpa. E nós temos aí na Europa, aqui sim o cenário está bem preocupante. A gente teve aí dados saindo do Reino Unido com o PIB mostrando uma contração mais rápida desde meses atrás, e veio bem pior do que a previsão. E eles estão com quedas lá no setor de serviços, na construção e manufatura. E para complementar todo esse cenário de desaceleração que preocupa muito lá para as proximidades da Europa, a zona do euro veio com uma produção industrial a menos 1,1%. Isso é pior do que o previsto, bem pior do que o previsto também, e gera aquela preocupação sobre o estupim da desaceleração que gera a recessão para a Europa, né? E pode prejudicar as bolsas por lá, o que já está refletindo aí com uma queda aí bem expressiva para as bolsas como um todo por lá. Mas é isso para o cenário. Aqui no Brasil a gente vai ter sim uma espera da decisão lá do dado americano de inflação para dar o direcional da nossa bolsa aqui e do nosso dólar aqui internamente.